tarde a todos. Boa tarde a todos. Estamos iniciando, né, mais um Web Encontro. Lembrando que o Web Encontro é um evento aqui da APIMEC Brasil, que a gente traz, né, a associação de mercado de algum setor, que ele acaba trazendo, né, o panorama sobre o setor a qual a gente está disposto aqui a apresentar, né? Fora isso, também a gente acaba trazendo também um analista, de mercado, né, analista de áreas de investimento, basicamente para fazer aquele ou contraponto ou entrar aí basicamente na visão aí do setor mais focado com as empresas, né? Então a gente acaba englobando, né, todo esse ponto, né, esse Web Encontro acaba englobando aí todas essas informações. Então a gente tem conteúdo sobre o setor como um todo, né? E depois aí uma visão mais micro sobre as empresas, né? Então, no caso, hoje a gente traz aqui para debater um pouco com a gente, né, para falar sobre o setor de proteína animal, o senhor Ricardo Santin, né, que ele é o presidente da ABAP, né, que é a Associação Brasileira de Proteína Animal, e para falar um pouquinho com a gente, né, sobre as empresas a qual esse setor tem, né, estão inseridas aí no nosso Ibovespa, na nossa Bolsa Brasileira, a gente tem aí o Leonardo Alencar, que ele é o head do setor de agroalimentos e bebidas do research da XP Investimentos, tá? Eu sou a Sandra Pérez, sou diretora de relações com empresas aqui da APIMEC Brasil e também sou analista da área de research, né, do PagBank, tá? Então, já fazendo as apresentações aqui para não ocupar o tempo, né, não atrapalhar, na verdade, porque aqui quem vai abrilhantar aqui é basicamente um Santinho também, o Alencar para passar as informações. Então, Santinho, eu deixo a palavra aí com você, para você explanar, falar um pouquinho sobre você e principalmente aí sobre a associação e também o setor de proteína animal, como que ele vem se comportando, né? E também as perspectivas aí para esse ano e principalmente para os próximos anos. Então, deixo a palavra aí com você. Sandra, muito obrigado. Um prazer estar com vocês aqui, saudar você, a Fabiana, todos os integrantes da diretoria da APIMEC, né? O Leonardo, que vai me acompanhar nesse painel, nosso diretor Perbori e a Laís, que acompanham aqui pela BPA também. Saudar todos que estão aqui, né? Olhando, você sabe, eu já contei para a Sandra, a minha esposa é economista como vocês e trabalhava no NSG Capital, e ela vinha fazer participar das reuniões da APIMEC, que naquele tempo não eram digitais. Então, era um grande evento para ela e eu fico muito feliz de estar aqui podendo conversar um pouco, né? Infelizmente, a gente antigamente tinha a prática de conversar mais com fundos, com operadores, e o tamanho do setor não nos permite mais, mas eu acho que vale, eu agradeço a oportunidade e quero apresentar um pouco do que a gente tem aqui, né? Eu estou com uma apresentação aqui e vou começar a dividir com vocês uma apresentação. Nós somos da BPA, né? A BPA, ela é, deixa eu ver, tá girando aí ou não? Sim, Tá. estamos Aí bem. Não tá entrou na trocando? primeira. Pode clicar, vamos ver se vai novamente. Então não tá, esse é o problema aqui. Deixa eu ver aqui. Está na primeira página. Não, mas não tá girando aqui por alguma falha minha aqui. Deixa eu pedir para. Então, só um minuto, gente, desculpem. Eu vou aqui, só um minuto. Pedindo ajuda para os universitários, mas eu quero então dizer que a BPA é uma associação que representa as proteínas de aves, não está trocando, Marcelo, de aves, suínos e ovos, né? Material genético está aí. Beleza, como é que troca isso aqui? Aqui, produtores, exportadores, equipamentos, a gente tem as marcas setoriais, Brazilian Chicken, Brazilian Pork, em parceria com a Apex, e a gente também tem escritórios aqui em São Paulo, né? Que é a nossa sede, Brasília, Bruxelas e Pequim também. A gente tem uma gerente lá comercial, quando é o nosso maior. Nós estamos aqui com 95% da exportação dos setores e também 80%.
Como é que está o panorama das proteínas? Que a ideia inicial era que a gente falasse um pouco desse panorama geral das proteínas. A gente produziu aí em 2024 105 milhões de toneladas. Eu temporariamente também estou como presidente do Conselho Mundial da Avicultura e a gente acompanha esses dados globais com um trade de 13 milhões de toneladas, ou seja, uma produção que cresceu nos últimos 23 anos 90% e uma exportação que cresceu praticamente o dobro do que cresceu a produção, mostrando a capacidade e também o futuro que a gente tem para essas proteínas. Não é diferente no caso da carne suína, só que a carne suína, para aqueles que não estão habituados, é a carne mais consumida no mundo. São 116 milhões de toneladas, caiu aqui no episódio da peste suína africana na China, onde caiu a produção chinesa, mas aumentou o trade global, e o crescimento é de 37% da produção, porque já está mais sedimentada, e aqui a carne suína enfrenta algumas barreiras religiosas, países islâmicos não consomem carne suína por religião, mas a exportação cresce muito, inclusive em mercados que têm a religião islâmica como oficial, mas que tem turistas que comem, e essa é uma proteína que vai muito bem. No caso do bovino, a gente produz aí, o mundo, 60 milhões de toneladas e um trade de 12 milhões de toneladas globalmente, também com crescimento das exportações em 105%. Mas os setores que eu represento, como é que eles estão? Nós estamos aqui com o segundo maior produtor mundial em frango, 14% do market share da produção global. 14,8 milhões de toneladas produzidas, 5,2 bilhões de cabeças produzidas. Hoje a gente abate 25 milhões, em média, de aves por dia. Mas o Brasil é o primeiro exportador mundial, 5,1 milhões de toneladas em 23, 9,7 bilhões, 36,9% do market share. Atrás de nós vem Estados Unidos e Europa. No caso do suíno, nós somos o quarto maior produtor, mas também o quarto maior exportador. Temos aí esse percentual de 4% da produção mundial e um percentual de 12% das exportações. 4 milhões de pessoas envolvidas nessa cadeia, com mais de 150 países compradores. Panorama do primeiro semestre dessas proteínas, a gente vê uma certa estabilidade no caso do frango, com 25 mil toneladas ofertadas no mercado interno a mais, e no suíno 16 mil toneladas a menos. Você tem o frango num processo de estabilidade, depois nós vamos ver esses números logo adiante, e o boi sim, o boi teve uma oferta maior em mercado interno de 582 mil toneladas, um pouco por algumas rupturas de exportação no começo do ano, lá em maio, mas que agora você volta a ter um equilíbrio aí no mercado. E essa carne? Como é que ela está o desenvolvimento da carne de frango? Importante a gente colocar que 65% fica no mercado interno. Nós temos aqui um histórico desde 97, a exportação começou lá em 70 e poucos, mas o crescimento dessa exportação é bastante intenso. Você veja aqui que nós temos aí, saímos de 4 milhões de toneladas de produção para 14 milhões e 800 mil toneladas de produção. Crescimento bastante vigoroso, mas com o mercado interno, se você olhar aqui, consumindo nos últimos anos na casa de 9 milhões e 700, 9 milhões e 600, desde a pandemia, tendo uma certa estabilidade de consumo. E dentro do mercado, na oferta, no dia a dia, como que a gente tem feito aqui? Pegando aí de janeiro de 22 para cá, você vê aí uma média de oferta entre 750, 800 mil toneladas de oferta no mercado interno. A gente tem aqui esse mapeamento público até junho, mas não é diferente desse trimestre que está fechando aqui, agora fechando em outubro. Você tem uma oferta mais ou menos adequada, com uma exportação muito puxada. A média desse ano vai ser superior às 430 mil toneladas do ano passado, como média total de ano. Quando eu olho aqui os trimestres, eu vejo que a gente tem médias superiores a 400 mil toneladas, e isso é um asset que tem se confirmado muito frente ao desempenho do Brasil. Que quando olhamos no acumulado do ano, a gente vê uma queda de janeiro a agosto, setembro já está com 0,3, que a gente tem dado até janeiro a agosto, 1,8% a menos de volume exportado, embora 8% de queda de receita cambial, mas aqui a gente tem também o efeito dólar, a valorização da moeda nesse período, e o Leonardo depois vai falar melhor do que eu, mas ela é superior a 12%. Agora, o desempenho em volume e share global. A gente tem a China com 11%, caindo
28% das suas importações, mas ainda mantendo níveis muito superiores dos concorrentes. Você tem aí 353 mil toneladas já enviadas de janeiro a agosto, contra 318 dos Emirados e do Japão, Arábia Saudita, África do Sul, Filipinas, União Europeia, Iraque, México, Coreia do Sul, para colocar só os 10 maiores, mais outros 140 que estão sendo exportados. Mas aqui cabe um adendo. Quando eu olho, mas então o frango está perdendo força nas suas exportações? Não. A verdade é que, embora a gente tenha caído 1,8% no comparativo com o primeiro semestre do ano passado, as médias que foram realizadas no primeiro semestre do ano de 2024 são superiores à média anual do ano de 2023. Ou seja, por uma questão de estatística, houve mais um acúmulo lá em maio do ano passado, uma venda de 513 mil toneladas, isso deturpou um pouco essa média, mas o Brasil vem hoje, inclusive, vendendo e vai confirmar a sua previsão de crescimento, porque, veja, quando eu tenho aqui os nossos concorrentes, como que eles estão? Eu vejo os concorrentes também crescendo, desculpa, é que eu achei que aqui vinha do Brasil, mas aí eu estou fazendo também o panorama dos nossos concorrentes. O concorrente dos Estados Unidos cresce a sua produção, que deve crescer para 21 milhões e 250 em 2024. No entanto, a exportação do nosso maior concorrente, segundo colocado, com praticamente 30% do market share global, ela cai 3,4% no acumulado até julho, mas contra o período janeiro a julho, caiu 10%. Nesse mês caiu 3,4% de junho para julho. Mas, de julho para junho. Mas, no acumulado, ela cai 10%. Ou seja, são oportunidades que serão apresentadas para o Brasil quando seus concorrentes têm um desempenho de exportação menor, ainda que a sua produção esteja aumentando. Não é outra razão no caso da União Europeia. Só que na União Europeia cresce, digamos, quase que lateralmente a sua produção para chegar próximo do que já foi em 2020, que foi o pico de produção, junto com 2023, mas as exportações europeias, elas crescem 7%, mas sobre uma base muito pequena. Não muito pequena, mas uma base que caiu 18% nos últimos 4 anos. Veja que a Europa costumava exportar 2 milhões de toneladas, e 23 exportou 1.671.000. Ou seja, está crescendo 7% sobre 1.671, ainda para ser bem menor do que ela foi quando tinha uma exportação normal. E essas projeções do Brasil, então, levam por quê? Mostrei Estados Unidos e Europa para mostrar por que a gente projeta um crescimento das exportações e da produção nesse ano, uma produção que deve crescer na casa de até 1,8%, ela perdeu um pouco de força no segundo semestre, a produção brasileira perde um pouco de força, especialmente porque a gente teve a chegada da influenza aviária em aves silvestres de fundo de quintal. Nós continuamos livres de influenza aviária no Brasil, nunca chegou em produção comercial, mas há um movimento de proteção das indústrias que acabaram descartando matrizes mais velhas, que eram tinham uma imunidade menor, e acabou fazendo o quê? Uma redução da expectativa que tínhamos de um crescimento de 3% para 1,8%, mas projetando uma continuidade desse crescimento em 2025 para 2,3%. Mas na exportação a gente continua com a expectativa de crescimento de 2%, mesmo sem abertura de grandes novos mercados, e de 1,9% em 2025, mantendo estável o fornecimento e a disponibilidade aumentando no mercado interno, com um per capita na casa de 46 quilos por habitante ano. E isso tudo está resumido aqui no quadro de produção mundial, onde temos nossos concorrentes, os Estados Unidos com crescimento também lateral de menos de 1%, com 20,6% do market share global. Aí você vê a Europa crescendo 1,4%, a China crescendo 1,4%, chegando próxima dos números do Brasil, mas uma Europa que, embora cresce 1,3%, produz menos do que já produziu há 5 anos atrás. E na exportação, aquilo que falei para vocês, o Brasil com 36% do market share, os Estados Unidos com 23% e não 30%, 23% do market share, e a Europa, ou seja, 30 e poucos por cento desse market share tem queda bastante acentuada na exportação, que é o caso dos Estados Unidos, e um crescimento que não nem recupera aquilo que fazia no passado, quando o Brasil, inclusive, exportava na casa de 4,5 milhões de toneladas. A Tailândia, sim, cresce aí 30 mil toneladas, para a gente, que é um número
embora seja expressivo, em volume não é tão grande, e a China tem um crescimento de exportação, especialmente linkado com o aumento da sua produção, já que a China produz muito peito. Então, é diferente no caso de suíno, aqui a suinocultura, 76% fica no mercado interno, 23% é destinado para exportação, com um mercado estável na casa de 330, 320, 310 mil toneladas de mercado interno, como você pode ver o panorama aqui, e a exportação que está andando na casa sempre superior a 100 mil toneladas, que é uma grande conquista para o setor da suinocultura, que diversificou demais. A gente falava que a China era que a suinocultura era sino-dependente. Você vê que hoje isso não é mais realidade. Tem 19% do market share de compra da suinocultura, crescendo 7,7%, especialmente puxado pela Filipinas, que tem um aumento de 78%, que pode até o final do ano quase que ultrapassar a China como o maior importador da carne suína brasileira. Mas também o Chile tem um bom crescimento, Singapura, Japão, México, são números que serão muito positivos. No caso do México, vai com certeza passar para os top 5, mantido o PASIC, se for mantido no final do ano, o presidente Lula voltou de lá agora, e a sinalização vai manter o PASIC, que é o Programa de Controle da Inflação no México, que deixa as tarifas zeradas, faz com que o Brasil consiga vender mais carne suína. A União Europeia tem seu abate anual em queda de 11%, e a produção de carne suína também cai 10% nos últimos anos, com uma exportação que caiu 5%, aqui muito levado pelo caso da peste suína africana, que aconteceu na Alemanha, e a diminuição da importação da China. A evolução do rebanho de matrizes dos Estados Unidos cai em 5%, embora a carne cresça 21%, e a exportação americana também cresce. Mas, nesse ponto de crescer 4,2%, há espaço para os Estados Unidos e para o Brasil crescer. Cresce, inclusive, um pouco o Canadá, que é o terceiro maior exportador, mas que fica muito próximo do Brasil, tendo espaço para todo mundo. Quais as projeções que nós fazemos? A gente mantém uma produção suína estável nesse ano, crescendo até 1%, tanto em 2024 como 2025, mas uma exportação puxada esse ano, especialmente por essa pegada da Filipinas e Vietnã por conta da peste suína africana, mesmo com a queda bastante acentuada da China. E um crescimento de 3,8% no ano que vem, para a gente ter aí uma estabilidade de mercado interno, onde há também, inclusive, possibilidade de crescer, e não é diferente do padrão que a gente vê aqui no panorama global. Estou passando um pouco rápido por causa do tempo, mas a gente vê os Estados Unidos, a União Europeia, aí com uma exportação bem inferior do que ela fez há 2 anos atrás, com 30% do share, Estados Unidos com 31% do share, e o Brasil com 12% desse share, crescendo na casa de 5%, indo para 1.300.000 a previsão das nossas exportações esse ano, tendo um bom ponto. E os custos de produção, que é um ponto que aí o Leonardo vai falar bem. Eu não posso falar da rentabilidade das empresas, né? Tenho que falar do setor, mas como um todo, a rentabilidade é positiva porque você tem equilíbrio no mercado interno, você não tem sobreoferta do mercado interno, como a gente viu, você tem um custo em queda, que agora tem pequenos repiques de preço do milho, principalmente, mas você vê uma queda bastante acentuada desde aquele pico que a gente teve da seca. Você tem agora preço do milho e do farelo de soja, aqui o custo coloca todos os elementos, energia, tal, medidos pela Embrapa, em queda até agosto, e que deve seguir estável, como assim o Leonardo vai falar um pouco mais dos grãos, eu vou deixar de falar dessa parte. E os preços do mercado interno? A gente tem aqui o preço do boi gordo, que está subindo, agora depois a gente vê ele subindo um pouco mais, ou seja, puxa o boi gordo, ele puxa junto o preço de carcaça suína, puxa inclusive o preço do frango congelado, que está estável, e isso é um bom indicador para nós do setor, que temos a produção crescendo, mas não afetando o efeito preço. Indo para o final da nossa apresentação, a gente tem grandes desafios. Os desafios são de um setor que lida com ativos vivos. Ativos vivos são animais, temos que cuidar, ficam doentes, tem que ter cuidado, mas a biosseguridade do Brasil, quando fala em influenza aviária, tivemos 166 focos de aves de silvestres e subsistência, nenhum comercial. A biosseguridade funcionou, bato na madeira aqui, e deve funcionar ainda por muito tempo. Mas não bastasse isso, o Brasil já trabalhou, agora especialmente quando teve aquela doença de Newcastle, lá no Rio Grande do Sul, no município de Antagorda. Para quem não sabe, a doença de Newcastle está classificada no mesmo nível que a influenza aviária na Organização Mundial de Saúde Animal. Ou seja, ela tem um pouquinho menos de efeito com relação
alguns países, mas mais de 70 países fecharam dos 150 e quase todos eles estão reabertos. Falta só a Argentina reabrir para o Brasil inteiro. Em menos de 30 dias você tinha a maioria dos países reabertos, mesmo com esse episódio de Newcastle, ou seja, o Brasil desenvolveu uma preparação prévia de ter os certificados sanitários internacionais já definidos por região, zona ou raio de contenção, e aí você tem hoje a maioria dos países só não aceita a exportação do raio de 10 quilômetros onde teve o episódio de Newcastle lá no interior do Rio Grande do Sul. A grande maioria, exceção de 10, aceita inclusive todo o estado do Rio Grande do Sul. Ainda há 11 países que não aceitam comprar do Rio Grande do Sul como estado inteiro, e a gente está trabalhando isso. A partir do dia 23 deve ter a declaração do Brasil livre de Newcastle novamente para a Organização Mundial de Saúde Animal, e a partir disso você deve ter as reaberturas do Rio Grande do Sul para a China, para a África do Sul, para o México, que são os 3 mais importantes que ainda estão, seguido do Chile. Depois são outros mercados mais laterais, como o Uzbequistão, Tajiquistão e coisas mais. Veja como está aqui. Aquilo que eu falei, hoje você só tem a Argentina que não aceita comprar do Brasil, e embora a faixa do mapa seja grande, a gente sabe que aí é toda a Rússia e o Uzbequistão, Tajiquistão, que não aceitam comprar do estado do Rio Grande do Sul. Quando eu sei que a gente vende para mais de 150 países no mundo, você tem já um panorama de estabilidade. Inclusive, se você vir a ter novos problemas, você vê que o mundo, frente à importância do Brasil, pelo trade global, com 37% quase de market share, o mundo também está preparado para aceitar as regionalizações, para aceitar as compartimentações, para aceitar o zoneamento que possa isolar um eventual caso que venha no Brasil e manter produção do Estado, desde que você isole naquele raio de 10 quilômetros, como preconiza a Organização de Saúde Animal. Não é diferente na peste suína africana. Só que no Brasil, nós nunca tivemos peste suína africana. Ela está no mundo muito mais localizada, voltando a ter episódios severos na Europa, tendo ainda muita peste suína africana na Ásia, especialmente Filipinas e Vietnã, mas também na China e na África. O Brasil está livre, né? Não há caso de peste suína há décadas. Também na peste suína clássica nós somos livres de peste suína clássicas na zona livre. Isso faz com que a gente possa vender. E a gente vê o quê? Quais são os drivers de mudança nesse mundo? Um crescimento populacional, um crescimento econômico e a renda per capita. Eu não vou ensinar a missa aqui, mas é claro, quando a gente olha aí, onde você tem ainda episódios de doenças, onde você tem dificuldades de produção, onde você tem queda, e de países que precisam importar grãos, especialmente do Brasil e dos Estados Unidos, você tem um crescimento populacional e crescimento de renda, onde vai assegurar a venda para o Brasil. E aí eu começo a ir para o final da minha apresentação, já que vocês são investidores, e eu quero dizer que esse setor tem muito futuro. Tá? De acordo com o Banco Mundial, né, a gente deve ter os 9,7 bilhões de pessoas em 2050, vocês sabem disso, mas hoje ainda há no mundo 733 milhões de pessoas que ainda passam fome. E no mínimo 2 bilhões de pessoas que têm carências nutricionais. Agora, olha esse mapa aqui da população em 2050, gente. Nós ainda não vendemos nada para a Índia por conta de uma tarifa que é de 100% no cortes e de 30% no inteiro, e que estamos trabalhando para ter um acordo como isso. A China e Índia, só elas colocam 30 milhões de pessoas na zona de consumo por ano, cada país. É um país de 60 milhões de pessoas que é incluído na zona de consumo só pela Índia e pela China, e na China nós já estamos com a presença de maior exportador de aves e grande exportador de suíno. Mas se eu tirar fora os Estados Unidos e olhar aqui para esse outro quartil aqui, de Nigéria, Paquistão e Indonésia, esses 3 países juntos em 2050 terão mais de 1 bilhão de pessoas. Eles vão agregar mais de 300 milhões de pessoas a países que o Brasil não vende. Paquistão está aberto para o Brasil, mas vendemos pouco. A Indonésia está fechada e a Nigéria está fechada. Mas eles têm consumos per capita de 4, 5, no máximo 8 quilos per capita. E a média mundial é de 22 quilos per capita, onde vão ter renda. Se eu olhar hoje, vários países vão ter volumes de pessoas onde a gente está entrando de número menor e vai ter consequência, porque se eles tiverem renda, e é natural que a renda cresça com o passar do tempo, aí você tem campo infinito para trabalhar
até 2050, para trabalhar quem tem fome hoje, para trabalhar crescimento de importação, onde hoje a renda per capita é baixa, como você tem em Bangladesh, como você tem na Tanzânia, como você tem na Etiópia, países como tem na Angola, que se você resolver o problema do dólar na Angola, você vai ter uma explosão de consumo. Então, são vários os países que vão colocar. Eu queria terminar minha apresentação mostrando um pouco para vocês também que esse setor é um setor que é sustentável. Eu quero convidar quem tiver oportunidade, visite a campanha Good Food for People for the Planet. No caso, nós temos agora uma edição nova que é BrazilianSustainableProtein.com, que é proteínas sustentáveis do Brasil.com.br. Está lá no canal da BPA, tem um hot site exatamente mostrando a sustentabilidade e mostra os cases de sustentabilidade da nossa indústria. Mas, por fim, a gente vê isso que eu falei, já adiantei para vocês no slide anterior, a gente tem aqui níveis comparáveis de desnutrição que podem ficar até 2030, que não é muito longe, em casa de mais de quase 600 milhões de pessoas cronicamente subnutridas em 2030. E aí eu preciso ter alimentos, onde eu posso crescer quando eu tenho água, grãos, capacidade de crescimento tecnológico e ainda por cima um povo vocacionado a produzir alimentos. Para finalizar, eu queria convidá-los para um pequeno vídeo, onde a gente coloca aqui um pouco da tecnologia que a gente usa. Porque às vezes vocês que estão aí olhando o frango na prateleira não sabem que a gente tem que sair de uma linha pura, onde a gente faz teste com tomografia computadorizada para ver o tamanho da matriz inicial de toda uma linha pura, o tamanho do peito, quanto cresce, quanto não cresce, o que vai dar de mais rendimento. Quando a gente tem chip de alimentação, onde você tem infravermelho dentro dos aviários, onde você sai de uma linha pura, que vai de uma linha pura para bisavós, de bisavós para avós, de avós para matrizes, matrizes colocando os ovos que se tornarão frangos para virar carne, e vão ser incubados 21 dias, depois de incubados vão ser transferidos para o abatedouro, sempre com bem-estar animal e sustentabilidade, chegando lá em abatedouro com mais de 500 mil trabalhadores de fábrica, cuidando do bem-estar dos nossos trabalhadores, colaboradores, para depois virar produto e ir para a gôndola do supermercado. Por isso eu queria encerrar mostrando esse vídeo para colocar esses 3 argumentos. Nós estamos muito bem posicionados no mundo, nós estamos em mais de 150 países no mundo, nós temos 36, quase 37% do market share global, por isso as ações de contenção do Brasil sempre têm que levar em conta a segurança alimentar com a qual nós colaboramos nos países compradores. Nós temos também um sistema de produção que está calcado em biosseguridade, cuida dos animais, está preparado para ser prevenidas as doenças, está preparado para prevenir eventuais chegadas de doenças que possam fechar mercados, com as regionalizações e assim por diante, e, acima de tudo, com sustentabilidade. Existe um setor fundamental para as nossas vidas, mas que talvez você não conheça tão bem. É um setor com altíssima tecnologia empregada, onde o cuidado e a qualidade são essenciais. Nele, os controles de processos e gestão são 4.0, integrados em sistemas multiplataformas que transformam elementos em saúde e qualidade de vida. É tecnologia que se soma à tradição de quem há mais de 50 anos é devotado à excelência em produzir. Tudo isso com uma visão de mundo sustentável, em que preservação ambiental e produção caminham lado a lado. Você sabe que setor é esse? Todos os dias, centenas de milhares de toneladas de proteínas de alta qualidade são produzidas em nosso país. Do campo à indústria, a tecnologia e a competência de quem produz transformam grãos em alimentos saborosos e com nutrientes essenciais. É qualidade que chega às mesas das famílias do Brasil e de mais de 150 países em todo o mundo. Então você já sabe, se for carne de aves, de suínos e os ovos produzidos no Brasil, tem qualidade, tem sustentabilidade e tem muita tecnologia para garantir a segurança do seu alimento.
Bem, minha gente, eu queria agradecer, então, terminar mais uma vez agradecendo a APIMEC pelo convite de poder levar essa mensagem para vocês, dizer que o setor está aqui aberto, né, nossas páginas, quem tiver mais curiosidade, venha no site da BPA, vai ver o nosso relatório anual, pode trabalhar nesse sentido e fico aberto aqui à disposição e agora para ouvir a análise do Leonardo, né, e mais uma vez, Sandra, muito obrigado pela oportunidade, agradeço a atenção de todos. Imagina, obrigada a você, o Ricardo Santin, pela brilhante aí apresentação, trouxe bastante pontos aí que geraram muitas perguntas, pelo menos do meu lado aqui, provavelmente quem está ouvindo também. E antes de eu passar aqui a palavra para o Leonardo, eu gostaria só de avisá-los, tá? Que se vocês quiserem já ir colocando, tá? Aqui no chat, as questões, já pode ir enviando, e depois, no final da apresentação do Leonardo, a gente abre propriamente para as perguntas e resposta aí dos dois palestrantes, tá? Mas se já quiserem colocar aqui no chat, já podem aí incluindo, tá? E lembrando que esse encontro está sendo gravado e depois desse evento ele vai estar disponibilizado no site da APIMEC Brasil, tá, pessoal? Então agora, Leonardo, deixo a palavra agora com você. Ótimo. Obrigado, Sandra. Boa tarde a todos. Vou aproveitar até que o Santin tocou em diversos pontos do setor, eu vou só talvez ir para um pouco mais de curto prazo e tentar puxar isso para impacto para as empresas. Só me apresentando rapidinho enquanto eu coloco aqui a apresentação de fundo. Eu sou Head de Agroalimentos e Bebidas aqui na XP Investimentos, então eu cubro as empresas listadas na bolsa desses segmentos. Deixa eu só compartilhar aqui minha tela. Está aparecendo aí para vocês? Sim. Tá ótimo. Então, eu cubro todas as empresas do setor de agroalimentos e bebidas, que seria Ambev, Bebidas, os 4 frigoríficos, JBS, BRF, Marfrig, Minerva, as 2 empresas de alimentos, M. Dias Branco e Camil Alimentos, e na parte de agro, Raiz, em São Martinho e Jales Machado, no segmento de açúcar e etanol, e em grãos, que seria a SLC Agrícola e Brasil Agro, assim como as que a gente chama as mais novatas, né, Três Tentos, Boa Safra e Vitia. A gente cobre praticamente todo o setor de agro, todo o setor de alimentos e bebidas. Eu estou aqui no XP faz 4 anos, mais ou menos, venho do setor, trabalhava na Minerva antes de vir para cá, então meu background é na parte de proteína animal, especificamente, tá? Mas tem um time aí para poder cobrir a parte de grãos, então tem nosso DNA aqui é a parte setorial mesmo, tá? A apresentação ela não é extensa, tá? Eu tenho literalmente 4 slides de conteúdo, mas tem bastante coisa para a gente falar. Eu passo rapidinho na questão de grãos, acho que endereçando alguns pontos ali que o Santin comentou. A gente entra no segmento de proteínas, falando um pouco de oferta e demanda, mas algumas variáveis que eu acho que são interessantes de pontuar. E aí sim a gente mergulha nas empresas, destacando principalmente BRF e a Seara, que é da JBS, e as expectativas de margem para frente, tá? Começando aqui, então, na parte de grãos, o que eu acho que é relevante destacar? Deixa eu só colocar o mouse aqui para fazer. Deixa eu ver se eu consigo anotar. Vocês conseguem ver o meu mouse? Sim? Ótimo. Sim. Então tá bom. Aqui a gente trouxe a cenário de oferta e demanda de soja e de milho, tá? Brasil, isso aqui. E do lado direito do slide, você tem a curva histórica de preço, tanto de soja quanto de milho. E nessa linha laranja amarela pontilhada, é a curva futura dessas commodities já para o próximo ano, tá? Acho que aqui o ponto relevante é que a gente tem um cenário de talvez assim, quase 5 anos de alta no preço dos grãos, mas por variáveis macro e não tanto pelas questões mais setoriais. A gente teve em 2018 2019 Trade War, que foi um dos pontos aí que fez a demanda da China, por conta do Trade War entre Estados Unidos e China, a demanda da China virar para o Brasil, puxar o preço das commodities aqui no Brasil, início ali da pandemia, ruptura das cadeias produtivas, até desvalorização cambial, e o início ali do superciclo de commodities, também favorecendo muito a alta do preço das commodities, todas as commodities. Em 2022, guerra da Rússia e Ucrânia, trazendo uma preocupação de abastecimento de fertilizantes, custo de produção nessas commodities. Então, a gente teve praticamente de 2018 até 2022 algumas variáveis macro subindo o preço dos grãos, mas se a gente olhasse a parte setorial, você teve aumentos substanciais das safras no mercado global. Claro que não contínuo, o Brasil teve 3 anos seguidos de laninha, então teve impactos climáticos afetando a produtividade, mas ainda assim a gente teve anos de crescimento de produção. A demanda vinha acompanhando, 2023 essa conta começa a inverter, né? Então a gente observa a queda no preço das commodities em 2023, 2024 continua esse cenário, talvez aqui seja até o grande desafio do produtor voltar
a trabalhar com as margens antigamente, né? Então, não é que a gente está com margens hoje muito abaixo do histórico, elas estão ligeiramente abaixo do histórico, em um setor bastante cíclico, mas o produtor ficou talvez mal acostumado de trabalhar com margens muito altas e tem que agora voltar a trabalhar com margens um pouco mais baixas, um pouco mais normalizadas, vamos dizer. O que eu acho que é relevante de ter em perspectiva, pensando no segmento de proteína animal, principalmente frango e suíno aqui no Brasil, que são os mais expostos à dinâmica da cadeia da soja e do milho. A gente tem 23 e 24 uma produção estimada aí na casa de 153,7 milhões de toneladas. Vale lembrar que no final de 2023, toda aquela discussão de falta de chuva, atraso no plantio de soja, quebra de produtividade no Mato Grosso principalmente, trouxe uma preocupação muito grande de qual que seria o tamanho dessa safra, chegou a se falar até na casa de 135 milhões, então foi uma safra muito maior do que era esperada de início, 153,7. Tá? Esse aumento tem ajudado, inclusive, na parte do crush, na parte das exportações, tá? Então, um ponto importante é a participação do Brasil no mercado global. Para 24 e 25, aqui acho um grande destaque. Então, 168 milhões de toneladas, tá? Nossas estimativas. Então, a gente espera que ano que vem o Brasil volte a entregar uma safra recorde de soja. Tá? Isso não é só Brasil, os Estados Unidos também estão aumentando a produção, a Argentina também está aumentando a produção de soja. Tá? Então, o cenário tem sido muito favorável do lado da produção e isso tem sido precificado nos mercados globais. Então, queda no preço 23, depois de olhar no gráfico aqui do lado direito, queda no preço 23, queda nos preços em 24 também, mais recentemente um ligeiro aumento nos preços. Aqui tem um ponto interessante. A gente teve um momento em que os fundos, hedge funds e fundos especulativos lá na Bolsa de Chicago, principalmente, estavam na posição recorde short, ou seja, eles estavam apostando numa queda para preço de soja e de milho também, das maiores que já teve na história. E chegou num patamar que a soja bateu ali em 9, acho que, bom, abriu só um áudio e já voltou. A soja bateu ali patamar de 9, quase 9 dólares, tá? Então não tinha muito mais espaço de queda e começou a ter uma preocupação de clima aqui no Brasil e até um pouco da questão macro, que eu já entro um pouco mais no detalhe. Mas com esse cenário de posição short recorde, e aí começaram a ter zeragem dessas posições shorts, sobretudo pela precificação de risco climático por conta do atraso do plantio no Brasil novamente, fez com que a soja voltasse a subir. Com um cenário de insumos um pouco mais baixos, soja voltando a subir e o câmbio favorável, as margens do produtor até melhoraram, para a sinalização de margens do produtor para 2025 até melhoraram por conta disso. Mas ainda é um cenário de perspectiva de baixa nas commodities, ela ainda continua reduzindo os patamares dos próximos anos. Então a gente enxerga que tem um aumento aí substancial na safra de soja para o próximo ano. Alguns números que eu acho que vale a pena chamar a atenção. Acho que o crush não tanto, assim, somente dependente da indústria de proteína animal, mas também dependente de proteína animal, tá? E acho que aqui é um ponto até de otimismo do setor. Uma vez que a gente está talvez mais pessimista com o cenário de demanda de China até está, que esse é um ponto macro interessante, né? A China até preocupada talvez para a questão política dos Estados Unidos, se eventualmente o Trump vence, se aumenta o risco de tarifas e de volta de uma trade war, né? Aumenta as chances, lembrando que quando teve essa trade war lá em 2018, 2019, quem subiu as tarifas foi o Trump, mas os democratas continuaram com as tarifas, mas as chances de uma nova briga, vamos dizer, seriam maiores com o Trump. Então, com medo de eventualmente o Trump vencer, eles voltaram a comprar mais soja. Então, teve um aumento de demanda no curto prazo, junto com essa precificação de risco climático. O Brasil deu uma animada no preço da soja, mas o cenário ainda é de boa oferta. Tá? E o ponto importante é que esse atraso, ele é quase que a gente quase pode dizer que quase não houve atraso, né? O que eu quero dizer com isso? A gente teve uma antecipação de data de plantio de soja no Brasil para esse ano e essa antecipação não se concretizou porque faltou chuva. Então, se tivesse um calendário normal, estaríamos começando a atrasar a partir praticamente da semana passada, seria um pequeno atraso e as chuvas já estão chegando, chuvas chegando vão acalmar bastante esse cenário de soja. O que é importante é que atraso na soja não é tão crítico, porque quanto mais atrasa o plantio de soja, mais ela entra no período de água, isso é favorável para a soja. A preocupação fica no caso do milho, porque quanto mais atrasa o plantio de soja, mais você fecha a janela ideal de plantio de milho e safrinha, então você aumenta o risco climático na produção de milho e safrinha, e aí eventualmente alguns produtores podem deixar de plantar o milho e safrinha e reduzir a área de milho e safrinha para o ano que vem, então a preocupação é muito mais no milho do que na soja. Na hora que a gente olha a precificação até na B3, pegou as duas commodities por conta dessa redução de posição de short, mais a questão do risco climático. Mas no milho, e aqui é um ponto interessante, talvez a gente não vá para 24, 25 com recorde de produção, a gente está falando de 133 milhões de toneladas, é uma safra bastante volumosa, ainda que não um recorde, tá? E tem um aumento também no segmento ali de feed, né, que seria para consumo de indústria de proteína animal, e um aumento sequencial aqui
em etanol de milho, que eu acho que vale a pena destacar um ponto a mais. O crush na soja, você gera farelo de soja, que é muito utilizado para ração animal, né, e o óleo que vai para biodiesel. O crush no milho, no etanol de milho, ele tem um subproduto que é o DDG, e o DDG é uma matéria-prima também para alimentação animal. Então, ainda que o milho vá ser utilizado para a produção de etanol, ele não elimina o fato de que você vai ter um subproduto que também continua sendo ofertado para alimentação animal. Então, é um cenário favorável em que aumento da demanda, aumento de projetos de etanol de milho, aumento da demanda de etanol, também vai trazer um aumento de produção de DDG, e isso já está chegando no mercado, já está baixando o preço do DDG no mercado, favorecendo de novo as contas de custo de produção, tá? E no milho, então, o risco um pouco maior do que da soja, atraso na soja, poderia atrasar o milho, poderia reduzir a área do milho. No sul do país, por conta das questões, até das chuvas dos últimos anos, e até pela margem do milho safrinha, vai ter redução do milho primeira safra e aumento de área de soja. Então, de novo, traz mais conforto na soja, traz um pouco mais de risco no milho. Teve muito problema de pragas no milho da Argentina, então também traz um pouco mais de desafio no milho da Argentina. Ainda assim, vai ser um ano de safras volumosas e um cenário bastante confortável. Acho que o ponto importante de grãos é que, antes da gente observar uma melhora estrutural do segmento de proteína animal, o grão já começou a trazer resultado. Então, o cenário de 2023 começou muito ruim, preço dos grãos elevados, preço das proteínas baixas. Grãos começou a cair, já no segundo trimestre as margens começaram a sinalizar uma melhora, e no terceiro trimestre ainda mais com o efeito total dessa queda no preço dos grãos. Tá? Então, grãos continua sendo um fator de conforto para a indústria de proteção de proteína animal, tá? Pelo cenário baixista que a gente observa para frente. Apesar do risco de curtíssimo prazo, ou até dessa volatilidade de curtíssimo prazo subindo o preço dos grãos, tá? O cenário de médio e longo prazo continua sendo baixista. Arrisco dizer que talvez ele esteja falando aqui já teve um ano de queda 2023, 24, 25 precificado novamente, um ano mais baixo, tem chance de ter um 26 ainda, também de cotações baixas, favorecendo a indústria de proteína animal. Tá? De certa maneira, em alguns momentos, pode dizer que quem estava pagando a conta da melhora da margem do setor de proteína animal foi a partir de grãos, no caso do bovino, foi o preço do boi também, tá? Mas que também começa a virar, e isso vai trazer uma oportunidade para frango. Entrando já na parte de aves, especificamente, que acaba sendo a grande exposição que BRF e Seara tem, até porque eles não abrem exatamente qual é a participação de cada uma das proteínas, o que eu acho que é interessante destacar: houve um aumento de produção para 2023 de 3,5%, houve um aumento, uma expectativa, né, essa aqui seriam nossas estimativas, de aumento de produção em 2024 na casa de 2,2%. Então teve uma redução no primeiro trimestre, um aumento no segundo trimestre, e a gente espera que continue aumentando a produção até o final do ano. Em 2023, esse aumento de produção, a grande parte dele, a maior parte dele foi escoado, foi para o mercado internacional, tá? Teve um começo do ano bastante desafiador, com a preocupação de gripe aviária, entrando na América do Sul ali em fevereiro. Isso acendeu, acho que, um sinal de alerta na indústria. A indústria começou a acelerar as exportações para reduzir esse excedente de carne que tinha no mercado brasileiro, e isso pressionou a cotação do mercado internacional. A partir de maio começou a ter os casos de gripe aviária em aves silvestres na costa brasileira. Então, ponto importante, como o Santinho comentou, né? Continuamos livres de gripe aviária, mas aquela preocupação ficou viva por muito tempo, e isso prejudicou a cotação da carne de frango no mercado mundial e pressionou as exportações. Então, muito desse aumento de produção foi escoado, e houve uma desaceleração de produção no final do ano passado, com redução de alojamento a partir de meados do ano e redução de peso médio também de aves, o que isso ajudou na melhora do setor. Para 2024, que eu acho que é relevante, né? Então, a gente observa que deve continuar aumentando a produção para 24, 25, concordamos 100% que continua aumentando a produção. Tem uma questão aqui que restringe, talvez, a velocidade de aumento de produção. Talvez são dois grandes pontos, tá? Um é essa questão aqui de produção de pinto de corte, alojamento, capacidade de alojamento, que eu já falo, mas antes, que eu acho que é o ponto de genética. Não é tanto a nossa área de expertise, mas o que a gente tem acompanhado, existem duas grandes genéticas no mundo, a Kobe e a Ross. Quem é detentor dessa marca Kobe, da genética Kobe, é a Tyson, dos Estados Unidos. Então, nos Estados Unidos, a Kobe tem praticamente 90% do mercado de genética e 10% da Ross. Aqui no Brasil, você inverte essa conta e é 60% mais ou menos Ross e 40% Kobe. A Kobe teve um problema de genética, estavam tentando aumentar a fertilidade de matrizes, acabaram tendo alguns desafios ali na produção, isso tem afetado a produtividade e, inclusive, aumentando a demanda por genética Ross, que não está conseguindo atender esse mercado. Na prática,
para o Brasil, ainda que tenha sido impactado nesses 40% que é COB, a gente tem acesso à mão de obra mais barata, mais acessível também, e conseguiu contornar com o manejo alguns dos aspectos negativos dessa genética. Nos Estados Unidos não tem essa possibilidade. Então, a produção de carne de frango dos Estados Unidos está aumentando de maneira mais lenta do que seria esperado por essa limitação genética que tem impactado eles, tá? Não é exclusivo dos Estados Unidos, mas tem sido um ponto relevante dos Estados Unidos. Aqui no Brasil, então, você tem a questão genética não tão significativa, mas ainda assim presente, e tem o segundo aspecto, que é a questão de alojamento, né? O que é alojamento? A gente está falando de produção de frango, o frango na fase final, a gente está falando de pintinhos de corte que ficam ali em média 42, 43, 45 dias, numa granja. Só que a capacidade de alojar pintinhos no Brasil, a gente está muito próximo do máximo dessa capacidade. O recorde histórico de alojamento foi por volta de quase 630 milhões de cabeças, tá? Em julho desse ano, a gente viu 623, a estimativa de que em agosto também chega por volta dessa casa de 623, 625 milhões de cabeças, tá? Então a gente não está ainda no máximo, tem um pouquinho de espaço para chegar nesse máximo, mas até em bimestres a gente já tem um volume de alojamento recorde histórico, tá? O Brasil deveria aumentar o alojamento, mas por conta dessa restrição de genética, não tem tido investimento. E investimento é muito alto num cenário de juros mais alto. Então, o que a gente está dizendo é que, num setor que é conhecido por, quando as margens estão positivas, aumenta essa produção, e esse aumento de produção acaba aumentando a oferta e vai impactar a margem no segundo momento, a gente observa uma limitação de capacidade estática, tá, de alojamento, e não muito interesse da indústria em investir em CAPEX para poder aumentar essa capacidade de alojamento, segurando então a velocidade de recuperação do setor, e tem tido aumento de produção, mas acaba sendo menor do que era esperado, junto com essa questão de genética. A gente espera que essa questão de genética seja não resolvida 100%, mas esteja melhor para o final do primeiro semestre de 2025, que talvez isso sustente um investimento em aumento de capacidade. Fica a dúvida se realmente vai existir apetite da indústria para aumentar a capacidade de alojamento, dado que é um setor que, no passado, quando aumentou o alojamento, muitas vezes se transformou em ociosidade. Mas o que está enxergando realmente um cenário muito favorável e pode sustentar esses investimentos. O que eu acho que é interessante destacar é que, e aí o ponto até utilizando o slide do Santinho, a gente teve um aumento, então, de produção de carne, espera que a gente tenha um aumento de produção de carne de frango nesse ano, mas quando a gente olha carne de frango isolado, então aumentou, a demanda vem muito forte. Esse ano de 24, o aumento de produção, uma parte foi para exportação, uma parte maior ficou no mercado doméstico. Então, mesmo aumentando produção, você tem uma demanda doméstica sólida, preço da carne de frango quase que não cedeu ao longo do ano, mesmo em períodos de consumo mais fraco, respeitando o sazonal de consumo, tá? Então, realmente um cenário muito favorável de demanda doméstica. O cenário seria, então, de você ter um aumento de produção, e só quando você junta as outras proteínas, então, carne de suína deve aumentar um pouco mais a produção para 2025, a dúvida é o tamanho de redução que vai vir do segmento de carne bovina. Então, só para bater um pouco nessa tecla que eu acho que é relevante, a gente está falando de que, e no próximo slide eu vou mostrar a margem das empresas, de margens muito altas para a indústria, tá? Tanto BRF quanto o Seara, no momento em que você teve aumento de produção de frango, teve aumento de produção de suíno, ainda que nos dois casos pequeno aumento, mas que você teve um aumento de 20% no abate de bovinos no primeiro semestre. Você teve uma recomposição muito forte de consumo per capita de carne bovina, e ainda assim você também tem visto margens excelentes para o segmento de frango. Então, a questão é, se 2025 o cenário é de começar a reduzir a oferta de gado, e isso vai fazer com que o preço da carne suba também, o preço do boi suba, o preço da carne suba, você vai deixar a carne de frango ainda mais competitiva num cenário de redução de oferta de carne bovina, o que deve favorecer muito o consumo de carne de frango. Então, nossa leitura é que as margens ainda têm espaço para surpreender, tá? Talvez assim um pouco mais no curto prazo, mas permanecer mais altas do que o normal para o ano que vem, tá? Então, o alojamento de pinto de corte, ele cresce esse ano, mas ele não é suficiente para atender a demanda continua muito forte, tá? Quando a gente olha referencial de margem, e aqui eu tomaria muito cuidado com essa informação, que a gente olha porque é uma informação pública, né? É o custo de produção da Embrapa junto com o preço do frango. Então, é mais uma margem do granjeiro, talvez, do que de uma BRF, de uma Seara, tá? Talvez a gente tenha que colocar aqui preço do atacado, preço da exportação, para tentar compor a margem da indústria. Ainda assim, a gente observa um começo de ano muito forte. Aqui foi mais um cenário de queda no preço queda, aumento nos custos que justifica essa alta, mas ainda assim
muito numa leitura spot, numa leitura do granjeiro, tá? Quando a gente olhar para a margem da indústria, vamos observar que o segundo trimestre foi melhor do que o primeiro trimestre de margens, e aí você tem uma questão de estratégia das empresas, esticar a carteira de vendas, posicionamento na parte de grãos. Exportações vem melhorando desde o começo do ano. Teve essa questão da Newcastle, que impacta um volume ali, principalmente em agosto, tá? Não foi nem tanto julho, pega muito mais agosto. Se a gente olhar preço médio na exportação, ele sobe forte em agosto, talvez por conta da limitação de exportação para a China, e China leva alguns produtos de menor valor agregado, então você tira produtos mais baratos, sobe o preço médio, cai um pouco do volume, essa situação deve estar se regularizando com o aumento no volume, mas aumentando esse volume de cortes mais baratos, baixando um pouco mais o preço médio. Então, esse aqui é mais ou menos a conjuntura, acho que é uma conjuntura bastante saudável do lado de proteína animal, olhando para frango isoladamente, e quando a gente coloca a dinâmica de carne bovina, tá ainda mais favorável, tá? E isso não é nem só o Brasil, né? Então, se os Estados Unidos continuam com essa limitação de aumento de produção de carne de frango, estavam reduzindo a produção de suíno, e a China também reduzindo a produção de suíno para esse ano. Talvez ano que vem tenha aumento de produção, mas ainda assim, nada muito estrutural. Continua a redução de produção de carne bovina nos Estados Unidos, começa a redução de carne bovina no Brasil, a Austrália ainda tem provavelmente um aumento de produção para o ano que vem, então o cenário global ele ainda tem provavelmente mais 1 ou 2 anos, 25 e 26, quiçá até 27, favorável para a dinâmica de carne de frango pela redução da produção, principalmente de carne bovina no mercado global. E agora, então, entrando já no detalhe das empresas, tá? Aqui seria margem bruta de BRF, tá? Então, a gente está olhando para a margem bruta da operação da BRF do lado esquerdo, tá? Embaixo, margem EBITDA da BRF, desde 2012 até 2024, nossa estimativa, ou seja, 2 trimestres de dados históricos da empresa com 2 trimestres das nossas estimativas, tá? 2025, 100% nossa estimativa, tá? Então, isso aqui realmente é a nossas projeções para a BRF, e no caso aqui da direita, somente Seara, tá? Não é JBS aqui. Então, margem bruta da Seara, o histórico mais curto, tá? E EBITDA da Seara também na mesma dinâmica. 2024 tem 2 trimestres históricos, 2 trimestres de projeção, e 2025 inteiro de projeção. Todo esse cenário que a gente tem comentado justifica ou explica, na verdade, essa melhora muito forte de margem bruta na operação da BRF para 2024. Eles tiveram uma melhora para o primeiro trimestre, que veio melhor que o quarto trimestre, que é bem atípico isso. Normalmente, o sazonal de proteína no Brasil, de consumo no Brasil, você tem o primeiro trimestre mais fraco do que o quarto tri, ele piora para o segundo trimestre, que é o pior trimestre do ano, melhora para o terceiro trimestre, costuma ser o segundo melhor trimestre do ano, e você tem o quarto trimestre como o melhor trimestre do ano. Ele sempre faz essa barrigada e volta a subir. Em 2023, você teve uma melhora contínua, mas você teve uma conjuntura, era muito ruim, tanto de grãos quanto de proteína, como a questão de gripe aviária, então teve uma melhora contínua em 2023. A surpresa tem sido que essa melhora contínua não foi interrompida até o momento, né? Então, o primeiro trimestre de 2024 melhor do que o quarto trimestre de 2023, segundo trimestre de 2024 melhor que o primeiro trimestre, nossa expectativa é de que o terceiro tri venha melhor que o segundo tri, quarto trimestre também melhor que o terceiro trimestre. Então, continuidade desse cenário muito favorável. O que eu acho que é interessante de olhar para essas duas variáveis, tá? Margem bruta e EBITDA. Enquanto o EBITDA já está muito próximo aí da máxima histórica, que foi lá em 2015, tá? E lembrando que a BRF passou por anos bastante complicados, com mudança de gestão, mudança de estratégia, tá? E alguns erros talvez até nessas estratégias, operação carne fraca, tem muita coisa aqui na história da BRF nesse período, tá? Mas ela está praticamente chegando ali com a margem de EBITDA muito próximo das margens históricas, mas não na margem bruta. A margem bruta você ainda tem, pelo menos olhando 24 versus o que aconteceu em 2015, tá? Você teria ainda uns 5 pontos percentuais de melhora de margem bruta, que poderia, assim, só um exercício teórico aqui, tá? Poderia fazer com que a EBITDA fosse para o melhor referencial da história. Por que margem bruta tem espaço e EBITDA já está próximo das máximas históricas? Tem uma dinâmica aqui de diluição de custos, tá? Que favorece principalmente o EBITDA. Então, numa mesma margem bruta com diluição de custos, você tem um EBITDA maior. Pode até ter uma dinâmica de melhor eficiência operacional, que tem sido um ponto muito discutido de BRF. Lembrando que BRF vem aí de, talvez, anos de uma gestão não tão focada na operação, e desde a mudança recente de management, muito mais focada na operação, com o projeto BRF+, que entregou 2,2 bi em 2023 de ganho de eficiência operacional e espera 1,8 bi para 2024, são ganhos muito expressivos em eficiência operacional, tá? Então isso justificaria de que num cenário de margem bruta ainda mais baixo do que já foi no passado, mas se entregar um EBITDA
próximo das máximas ou talvez até acima das máximas em alguns momentos, tá? Então a gente enxerga aqui 2024 muito favorável para a BRF, o cenário também é parecido para a Seara, tá? Então teve uma melhora muito forte em relação a 2023. Seara talvez não tão impactada por essa questão de gestão, então tem performado melhor. O que eu acho que é interessante é que a margem bruta da Seara já está nos maiores patamares da história e EBITDA passando os melhores patamares da história, mas aqui você tem uma dinâmica de mudança do perfil da Seara que vem fazendo um catch-up versus a BRF, melhorando sua operação, melhorando até a percepção de marca, valor agregado das marcas. Esse trabalho tem sido muito bem feito pela JBS, talvez operando um pouco nas falhas passadas da BRF, então eles têm já talvez o histórico recente é até menos favorável para a Seara, mas por conta disso, é uma empresa melhor hoje do que já foi no passado. Tá? O que eu acho que é relevante aqui, quando a gente olha 2024, margem maior que 2025, é uma estimativa, tá? Sendo bem sincero, a gente não tem, é difícil se estimar margens se você não tem todas as variáveis, sobretudo quando as variáveis estão fora dos referenciais históricos, né? Então, um cenário de grãos para baixo, né? Tanto soja quanto milho. E inclusive com essa questão do biodiesel trazendo mais farelo, essa questão do etanol de milho trazendo mais DDG. Você tem um cenário muito favorável do lado de custos, tá? Volumes maiores ajudam na diluição de custo. Fica a dúvida realmente do preço das carnes. Se você tem uma redução na produção de carne bovina que vai ajudar na competitividade da carne de frango e talvez favorecer aumento do preço da carne de frango, pequeno parênteses aqui, a gente está falando do boi que estava cerca de um mês atrás a 230, hoje ele está chegando quase a R$ 290 na bolsa. Se essa alta do boi, que não vai conseguir ser totalmente transferida para preço da carne, mas se ela for parcialmente transferida para o preço da carne, sobe o preço da carne bovina, deixa a carne de frango mais competitiva, puxa o consumo de carne de frango num momento muito favorável. Tá? Então a gente espera que o terceiro trimestre tenha uma margem melhor, quarto trimestre pelo sazonal melhor do que o terceiro trimestre. A dúvida fica se 2025, como é que continua esse cenário. E aí a questão de regularização da questão genética já no primeiro semestre de 2025, você tem um aumento de matrizes, aumento de produção de ovos férteis, eventualmente aumento de produção de pintinhos de corte, e isso poderia aumentar a produção ou disponibilidade interna de carne de frango, pressionaria a margem, você teria uma margem no segundo trimestre de 2025 mais baixa, o que explicaria o porquê que 2025 inteiro está pior que 2024. Eu, sinceramente, acho que talvez o caminho seja diferente, tá? E isso, tá, olhando para os nossos números, eu acho que a gente está sendo extremamente conservador para 25, porque é difícil projetar todas essas variáveis novas, tá? Quando a gente olha para uma Seara, também tem a mesma dinâmica. Quando a gente olha para a JBS como um todo, acho que já é um pouco mais tangível tudo o que vai acontecer. Então, no lado da BRF, no qualitativo, arrisco dizer que talvez 25 seja melhor que 24, ou talvez igual a 24. Com o que a gente tem de informação no momento, a gente não consegue projetar isso. Vão ser atualizações ainda ao longo dos próximos trimestres, que é o que tem acontecido. Estimativa para um trimestre, sai a divulgação de resultado daquele trimestre, todo mundo atualiza seus modelos, atualiza suas estimativas, publica as atualizações, melhora ali a referencial da BRF, mas tão somente um trimestre, você não consegue projetar tanto assim para frente, tá? Então, de qualquer forma, cenário de 24 muito melhor do que nos últimos anos, tá? Melhorando continuamente, e para 25 dúvidas em relação ao lado de produção e de demanda, mas a gente está do lado otimista de que até a questão do cenário de carne bovina vai favorecer bastante o cenário de frango. Informações são um pouco mais financials, assim, olhando para as duas. O que eu acho que é interessante ter em referencial, a gente sempre olha a questão de múltiplos, né? E múltiplos traz uma discussão bem diferente. O que a gente está olhando para múltiplo de BRF agora? 5,5 vezes EV/EBITDA para 2024, 5,8 vezes EV/EBITDA para 2025. Se eventualmente esse EBITDA de 2025 for revisado para próximo de 2024, eventualmente até acima, isso acaba derrubando aqui o múltiplo de 2025. Média dos últimos 4 anos de 5,9, talvez essa média não seja favorável à BRF, porque até a mudança de management, a mudança estrutural da empresa, a gente pode dizer que o histórico não é tão representativo da empresa hoje, tá? Então a gente enxerga, inclusive, que esses referenciais de múltiplo talvez não sejam tão justos pensando em BRF. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente pensa em um player de commodities, uma JBS, uma Marfrig, uma Minerva, que são margens historicamente menores, setores muito mais cíclicos, tá? Mais risco, tá? Mais volatilidade, você costuma trabalhar entre 4 e 6 vezes de múltiplo de EV/EBITDA, né? Então, JBS, talvez pelo processo de diversificação geográfica, diversificação de proteínas, ela tem reduzido a volatilidade dos seus resultados, o que é extremamente favorável para o investidor, né? Mais previsibilidade ajuda muito o investidor, tá? Então, talvez até ela deveria continuar caminhando para um referencial de múltiplo um pouco mais alto.
O processo, eventualmente, de listagem nos Estados Unidos, que ele é discutido e poderia acontecer em 2025, ele favorece essa questão de re-rating, que a gente chama, né, mudança do patamar do rating estruturalmente para a JBS, poderia buscar esse referencial de 6 vezes, mas ainda está num patamar bem interessante de 4,3 para esse ano, 4,8. Só que BRF, por conta dos erros recentes, acabou sendo classificada como um player de commodities e começou a ser, o referencial começou a ser também o mesmo de 4 a 6 vezes. E aqui que a gente talvez não concorde mais, talvez concordasse até um ano atrás, 2 anos atrás, mas acho que a situação mudou. Então a gente começa a enxergar que o múltiplo justo para a BRF seria na casa de 7 vezes, não tem espaço para você, além da questão de revisão dos resultados no segundo semestre de 2024, revisão dos resultados de 2025, uma talvez maior clareza de o que é margem de longo prazo para a BRF, se ele é 12, 13, 14, 15%, a gente não sabe dizer, é uma empresa diferente, tá? E essa questão de DDG, aumento de crush de soja, isso favorece a uma margem estruturalmente maior do que foi no passado, tá? Mas digamos, vamos ser conservador numa margem de longo prazo de 13%, aí você tem revisões de curto prazo, revisões de 2025 e um múltiplo mais alto, ajudando na leitura de espaço ainda de valorização para a empresa. JBS acho que não precisa nem de tanto esforço. Tem uma revisão de curto prazo, tem uma revisão de 2025, a diversificação geográfica de proteínas traz muito mais conforto, menos volatilidade, mais previsibilidade, tá? Então, referencial de múltiplo de 6 vezes por enquanto faz sentido e já tem bastante upside em relação a esses 6 vezes. Hoje a gente tem até recomendação de compra tanto para a JBS quanto para a BRF, tá? Tem até o referencial de preço-alvo que a gente coloca para as duas. JBS é até nossa top pick, é a ação preferida da nossa cobertura inteira, por conta de toda essa diversificação geográfica nesse momento está sendo muito positiva. No terceiro trimestre desse ano, provavelmente todas as unidades de negócio vão entregar resultados melhores, tá? do que no segundo trimestre. BRF também vai entregar um terceiro trimestre melhor que o segundo trimestre, mas você tem uma percepção de risco um pouco diferente. O que eu acho que só para poder fechar aqui minha fala, quando a gente olha para todo esse cenário, tanto JBS quanto BRF, se a gente olhar, por exemplo, a geração de fluxo de caixa da JBS para esse ano está de 21%, extremamente favorável. Eles fizeram um trabalho muito bom de desalavancagem da empresa, continua desalavancando, redução estrutural das dívidas brutas e custo dessas dívidas principalmente. Tá? Então, isso ajudou muito no cenário de geração de caixa. Isso é um ponto muito forte da JBS, 21% para esse ano, 13,5% para 2025. Quando a gente olha para a BRF, menor, 11% esse ano, um pouco mais de quase 8,6% aí para 2025. O que eu acho apenas que deveria fazer um paralelo aqui, e só para deixar claro, a gente está falando de JBS aqui, não Seara, né? A gente está olhando a empresa toda. É que no caso de JBS, diria que 90% a 95% das variáveis de mercado que a gente discutiu até aqui, grãos, cenário de frango, de suíno, de bovino, tanto da América do Sul, quanto da América do Norte, quanto de Oceania, acho que 90% a 95% do cenário já está mapeado e embutido nos modelos. Então, as projeções da JBS acho que já estão muito próximas do que é esse cenário que a gente está enxergando. Quando eu olho para a BRF, a sensação que fica é que 75%, 80% dessas variáveis já estão modeladas. Então, acho que ainda tem mais espaço para revisões do lado de BRF do que para JBS. Tá? Então, o momento de BRF deve ser melhor do que JBS. No curto prazo, os financials de JBS são mais fáceis, tá? Então, até a gente tem observado bastante otimismo, muito mais consenso na tese de JBS do que na tese de BRF. E mudança de management, novo CEO, tudo isso traz bastante dúvida, tem até um benefício da dúvida ao novo CEO, que é uma pessoa que a gente gosta bastante, tá? Então acho que isso também acaba jogando um pouco contra ali a tese de BRF, favorecendo a tese de JBS, tá? Acho que uma vez que a gente tiver todas essas variáveis precificadas nos modelos da BRF, um cenário um pouco mais claro, tanto de genética, de alojamento, quanto de grãos, e a entrega dessas eficiências operacionais, os números de BRF realmente vão ser melhores nesse processo de desalavancagem que a empresa está passando também, tá? Então, só para fechar aqui, cenário de grãos continua sendo favorável, tá? Para o setor todo, tanto de frango e suíno, que são os mais expostos. Aqui no Brasil, a dinâmica de grãos ela é menos relevante para bovinos, mas ela também é relevante. Aqui um ponto importante, por exemplo, no caso do DDG, o preço do DDG já caiu no mercado, tem aumentado o volume de gado em confinamento por conta do acesso a uma matéria-prima de boa qualidade para alimentação animal também, então vai continuar sustentando aí aumento de tecnologia na pecuária de corte também. Acho que principalmente aqui o ponto principal é cenário de grãos favorecendo a tese de frango suíno no Brasil. E a questão de alojamento nos Estados Unidos, mais a questão de grãos, também favorecendo a tese de frango lá. Então, Pilgrim's Pride, que a gente não cobre, está num momento muito favorável, o preço
das ações perto das máximas históricas, tá? Quando a gente olha para a JBS que a gente cobre, aí você vê o efeito do resultado da Pilgrim's Pride, mais o cenário da US Pork, tá? Ainda que você tenha um SBIF mais fraca, né, por conta da questão de ciclo, o todo muito mais forte, tá? Então, assim, uma boa parte do otimismo é a matéria-prima pagando a conta, mas uma outra parte do otimismo é esse cenário bastante saudável de proteínas, que até o Cintinho comentou no começo, tá? Então, é isso que eu tinha para falar hoje, acho que eu usei exatamente cravado o tempo, né? 5h34 agora. Então, fico à disposição para perguntas. Muito obrigada, Leonardo Alencar. Cravado aí, né? Não precisa nem chamar a atenção de nenhum, né? Nem o Ricardo Santin. Foi excelente a apresentação. Já temos algumas perguntas, né? Lembrando que podem já fazer as perguntas, ou então só levantar a mão aqui e pode abrir o microfone que a gente coloca para as perguntas, tá? Mas antes de pegar aqui a pergunta do público, eu só vou fazer uma pergunta, vocês até comentaram, principalmente o Alencar, referente às tarifas, né? Principalmente de outros países, quanto às exportações, enfim. E a gente está vendo aí que está acontecendo as eleições bem acirradas lá nos Estados Unidos, né? E temos algumas empresas que são com várias, estando, né, não só a exportação, mas ela está em outras regiões, como é o caso da JBS, que tem aí algumas plantas lá nos Estados Unidos. Como que isso funciona? Qual que é a sua visão, o Alencar, mediante as eleições, e você mesmo que meio que abordou, né? Mas efetivamente, o que que isso pode realmente afetar as nossas empresas, né? Quando eu falo as nossas, as empresas hoje que estão linkadas aqui no nosso Ibovespa, como que isso efetivamente pode afetá-las, né? É uma excelente pergunta, Sandra. É difícil de responder porque um pouco especulativo, vamos dizer. Mas o que te enxergou o que aconteceu no passado, né? Em 2018, 2019, o Trump teve a questão do trade war contra a China. Tá? É interessante que o discurso dele era de protecionismo em relação ao produtor local, mas ele subiu a tarifa de importação e de exportação, né? De importação de alguns produtos da China, de exportação de alguns produtos de soja, por exemplo, para a China. Essa dinâmica acabou, no final das contas, prejudicando o produtor americano, tá? Porque a China virou a demanda para a América do Sul, e então isso pressionou a cotação em Chicago e favoreceu a demanda, o preço de soja aqui no Brasil em 2018 e 2019, tá? O que é bem antagônico, né? O discurso protecionista acabou prejudicando justamente quem ele falou que estava tentando beneficiar. A gente enxerga que, se por acaso tiver uma vitória de Trump, as chances de um trade war com a China são maiores, né? Não é certeza se vai ter ou não vai ter, mas as chances são maiores, tendo em perspectiva o que aconteceu no passado. Antes, quando a gente falava Trump versus Biden, a chance de uma trade war com Biden não era zero, mas ela era menor, tá? A leitura que a gente tem, que talvez com a Kamala no lugar do Biden, a chance é um pouco menor ainda do que seria com o Biden, tá? Mas lembrando que em 2018 e 2019 teve o trade war, o Trump subiu as tarifas continuaram. Então, acho que um ponto aqui é de você perder competitividade no mercado internacional, mas favorecendo, às vezes, a economia doméstica dos Estados Unidos. E aqui que eu acho que é o ponto que conecta com as empresas. O consumidor americano continua um bom poder aquisitivo. Tá? Então, as empresas expostas ao mercado americano são beneficiadas com um cenário de menos volatilidade, menor percepção de risco, sabe? Então, isso é um ponto positivo que todas elas enxergam que, ao aumentar o seu footprint, a diversificação geográfica e entrar nos Estados Unidos, elas reduz o risco Brasil, de certa forma, tá? E você está mais exposto a uma economia mais estável e a um consumidor com maior poder aquisitivo, em que, num cenário de crise, a participação do gasto dele em alimentos é muito baixa, então ele não iria cortar, é muito menos elástico o consumo de proteínas nos Estados Unidos do que aqui no Brasil, tá? Mas dito isso, assim, JBS tem um pouco mais de exposição às exportações do que é a Marfrig. Então, num caso de cenário desses, de eventualmente você favorecer o consumo interno, quem tem mais benefício é a Marfrig ao invés de uma JBS, tá? Mas é assim, só uma leitura muito mais macro. Se por acaso você tiver, por exemplo, a questão de grãos e a demanda de China voltar para o Brasil, é bom para o produtor brasileiro, é ruim para o produtor americano, baixa o preço das commodities lá, soja e milho principalmente, melhora a margem da indústria também no mercado americano. Então, de maneira geral, tá, num cenário de Trump, tende a ser mais favorável à margem dessas indústrias. Inclusive porque o Biden teve diversos
falas e iniciativas de tentar reduzir a concentração do setor de frigoríficos, que é grande, inclusive com financiamento governamental para aumentar a capacidade de abate, que provavelmente não vai ser estrutural, qualquer aumento que venha não deve ser realmente estrutural. É um setor que teve algum desafio nos últimos anos e reduziu um pouco mais a capacidade de abate, né, para todas as proteínas. Algumas empresas lideraram isso, a Tyson especificamente foi quem liderou o fechamento de algumas fábricas. Então, assim, tudo isso para dizer que tem sim exposição, tá? Acho que é muito mais uma questão que se tiver essa briga, tiver aumento de protecionismo, tiver essas tarifas, vai impactar, mas tende a ser benéfico para quem está exposto. As indústrias de carnes tendem a ser beneficiadas nesse cenário, tá? Não é nosso cenário base, tá? De forma alguma. Estou só comentando aqui o que seria uma leitura qualitativa, mas não é nosso cenário base. Vale lembrar que são empresas exportadoras aqui da América do Sul. E aí o câmbio, dependendo do cenário, ele tem muito mais peso do que qualquer outro cenário. Então, se você tiver um cenário de aumento de juros Brasil e baixa de juros nos Estados Unidos, tem uma chance de baixar o câmbio aqui. Isso tende a ser net negativo para a indústria frigorífica, tanto local quanto essas internacionalizadas, tá? Mas talvez a gente já esteja próximo aí, a própria XP estima 5,40 no final desse ano, então a gente está muito próximo desse referencial de câmbio, tá? Perfeito. Vou pegar aqui uma pergunta do público, aqui é o Michel Bezerra, que ele acaba perguntando, acho que serviria para os dois, viu, Santin e Alencar. Ele faz a questão sobre ESG, né? Como vocês enxergam as críticas feitas ao setor em relação ao desmatamento ilegal? Vem direto, né, nas notícias aí de jornais. E o tema ESG se tornando cada vez mais relevante na sociedade pode ser o inibidor para o crescimento desse tipo de proteína? E como vocês veem, né, uma mudança aí perante a sociedade? Começou então, Leonardo. Primeiro, obrigado, Michel. Nós, no caso das aves, suínos e ovos, estamos longe do bioma amazônico, mais de 2.000 quilômetros. Nós temos essa campanha que eu referi, se você quiser visitar, veja lá onde nós estamos apresentando os cases de sustentabilidade. Aliás, nós temos sustentabilidade no nosso DNA. As empresas têm aí mais de 70% de energia limpa, produção que é circular. Num frigorífico de aves, às vezes só sobra o grito. O resto vai para abra, vai para adubo, faz uma economia circular verdadeira, né? Nós temos que também trocar, e quando você vê como é que convence os outros. Primeiro tem que olhar uma olhada daqueles números que eu já mostrei aqui, que não paramos de crescer nunca. Falam mal do Brasil, mas não paramos de crescer. Por quê? Ninguém vai deixar de comer. É importante por quê? Porque quem fala mal do Brasil enxerga que o Brasil, apesar de estar junto com a Amazônia, o Brasil está crescendo a sua produção, no caso de aves, suínos e ovos, e crescendo a sua exportação com 37% do market share. Então, não vejo isso como um óbice de crescimento. É importante também que, com o Brasil, a gente investe, faz campanhas, mas é importante trocar esse discurso. O desmatamento existe, infelizmente. Ele, né, na sua grande maioria, ilegal, 10.000 quilômetros, 9.000 quilômetros quadrados, mas nós preservamos, e aí é bom que esse público aqui é bem seleto, só no ano passado, mais de 4 milhões de quilômetros. Eu não estou dizendo que pode desmatar. Eu sou contra qualquer desmatamento, qualquer árvore ilegalmente derrubada. Mas o Brasil conserva, desde o seu descoberta até agora, mais 66% do seu território com vegetação nativa e 4 milhões de quilômetros quadrados é o tamanho da Amazônia. Está lá no livro do Evaristo Macedo de Miranda. Então, é importante a gente olhar isso. E quando você mostra essa verdade, quando você chama, nós recebemos mais de 150 países visitando e perguntando isso. E quando ele vem para cá, ele verifica a nossa sustentabilidade. O boi enfrenta algumas dificuldades, mas também na sua minoria de coisas ilegais. As grandes empresas já têm o seu georreferenciamento, já têm a sua controle e trabalhando, olha só a coragem, dando data para ser net zero. Eu tenho orgulho disso, de ter essas empresas como minhas associadas. Então, eu não vejo isso como um óbice, muito mais pelo contrário. Saída da retórica que se criou por volta e um pouco de ideologia, isso aí vai ser, sim, um grande asset de crescimento, porque ninguém tem água e nem condição de ter tanto aumento de produção com sustentabilidade como o Brasil no mundo. Só faria um adendo aqui, um ponto relevante, né? O escrutínio, a gente pode dizer assim, a cobrança tem que continuar, né? Mas tem que ficar claro também que normalmente são poucos maus elementos
que mancham muito a imagem do setor como um todo. E as empresas listadas tendem a estar muito avançadas em relação à média setorial. Então, elas muitas vezes são impactadas nessas questões de desmatamento, ilegal, né? E a cobrança tem que ser, desmatamento é legal, tem que ser combatido. As empresas listadas estão muito avançadas em relação à média e muitas vezes são elas que têm essa precificação da leitura negativa. Então, as que estão muitas vezes, talvez não no mesmo nível de maturidade, tá, não pagam a conta. Quem paga a conta realmente são as empresas listadas nesses cenários, que é um desafio, é um grande desafio. E Aliás, lembrando, né, Leonardo, ESG, me permita só acrescentar com você, hoje saiu a Comissão Europeia dizendo que vai prorrogar um ano o UDR, exatamente pela impossibilidade ou da loucura que é isso aí, de burocracia e de quando você vai aí dentro. E a minha contraparte, que é a AVEC europeia, são bilhões de euros que terão que ser investidos para fazer adaptação e não conseguem produzir a comida que se produz hoje na Europa se tiverem adaptado para o UDR. Então, esse é um ponto que a gente tem que trabalhar. Volto a dizer, nós somos pela sustentabilidade, trabalhamos com sustentabilidade, mas não dá para deixar meia dúzia de ONG ser o drive, porque o mundo que está consumindo, ele olha, vem aqui, verifica, visita e diz assim, peraí, essas empresas que eu estou comprando ações ou essas que eu estou comprando comida, elas estão muito, como diz o Leonardo, muito mais adiantadas, inclusive com data para ser net zero. Perfeito. Eu tenho uma outra pergunta aqui. O Carlos Nunes levantou a mão, mas, Carlos, tem mais duas outras perguntas. Daqui a pouco eu abro para você, que veio primeiro aqui no chat, tá? Uma pergunta é do Haroldo Levi. Ele quer saber sobre essas taxas que vocês colocaram de crescimentos, né? Tanto de safra, aí se todas elas já estão aí computando essa situação do clima, dados as atuais expectativas de continuidade de aumento de temperatura que a gente está vendo, um momento é El Niño, outro momento é Laninha, então isso está complicando bastante aí. E os efeitos também de incêndios, né, inundações, que a gente também está observando muito. Todo o levantamento que vocês colocaram, as projeções já estão imputando todos esses pontos que o Haroldo bem lembrou aqui para a gente? Ó, do meu lado, assim, sim, tá? Acho que um ponto interessante é que até a Conab soltou estimativas de área para o ano que vem e veio uma surpresa porque ela veio com um crescimento acima do que o mercado estava esperando. O mercado estava esperando na casa de 1,5%, 2% de aumento de área para o ano que vem e a Conab veio com mais de 3% de aumento de área para o ano que vem. O que eu acho que vale a pena lembrar é que na hora que a gente pensa, às vezes, do produtor de agro, produtor de grãos do Brasil, é como se ele tivesse da propriedade, tirando a reserva legal, todo o restante de área já 100% produtiva, no maior nível de produtividade, o que não é realidade. Tem muito produtor que, tirando aquela área de reserva legal, ele tem estágios diferentes de utilização dessa propriedade. Então, normalmente, em anos bons, de anos de boas margens, ele tem recursos próprios para continuar expandindo dentro da própria área. E isso vale, por exemplo, para a soja, então você tem aumento de soja dentro da propriedade, aumento de produtividade naquela mesma área, e no terceiro, quarto ano, dependendo da região, você entra com milho safrinha. Então, o milho safrinha, ele também tem essa dinâmica de aumento de área num cenário, digamos que mesmo de margens para a soja menores do que o histórico, mas ainda assim positivas. E milho, vale lembrar aqui que o milho safrinha normalmente tem margem zero. Tá? O produtor planta milho safrinha porque ele tem ganho de produtividade na soja ao plantar o safrinha. Isso sempre foi assim. Aqui nos últimos anos, você teve uma margem muito boa para milho por conta do super ciclo de commodities, mas a gente volta para um cenário de margens praticamente zero para milho, mas produtivo, favorável ainda por conta do lado de produtividade. Então, o produtor brasileiro ainda tem muita área para explorar, e não estamos falando de desmatamento aqui, estamos falando de explorar a área que já está em produção, de aumentar a produtividade daquela área, sabe? Então tem uma inércia positiva nesse sentido. E acho que um último comentário, Haroldo, vale lembrar aqui também, que assim, a gente está falando de produção de grãos no Brasil na casa de 70 milhões de hectares, e pecuária no Brasil tem 90 milhões de hectares, pecuária extensiva em grande parte no país. Tem uns 30 a 40 milhões de hectares de pecuária que podem ser convertidos em agricultura. É área de pastagem de baixa produtividade, degradadas, então o Brasil tem muito espaço para aumentar a área de produção agrícola, mesmo em cenários climáticos desafiadores. Então você vai ter anos de Laninha, anos de El Niño, o centro-oeste brasileiro ele é até bem protegido, tanto para Laninha quanto El Niño, Laninha que é mais impactante para o sul do país, então é difícil de falar disso com questão de Laninha tão recente, questão de
de alagamentos no sul do país tão recente, os incêndios também impactando. É difícil falar disso nesse momento, mas quando a gente olha a estrutura, o tamanho do agro, tem espaço para continuar aumentando a área, e não estamos falando nada de desmatamento, está falando só de melhor aproveitamento de área de produção hoje. Perfeito. Temos outra pergunta aqui do Antônio Marcos. Ele pergunta, poderia traçar um paralelo entre taxa de juros, dólar e margem bruta no setor de proteína? Acho que também é pro Alencar aqui. Acho que até o Santinho tem mais história com a cabeça disso que eu, mas só para deixar claro assim, o racional, né, num cenário que você tem a taxa de juros baixando nos Estados Unidos e você tem Estados Unidos, o Brasil aumentando a taxa de juros, você tem um fluxo de capital vindo para o Brasil buscando essas maiores oportunidades de rendimento. E ao vir o fluxo dos Estados Unidos para cá, você deveria ter uma pressão no câmbio, né? Você entra mais dólar no Brasil, você tem uma pressão no câmbio, baixa a taxa de câmbio, e isso seria negativo para as empresas de proteína animal, porque todas elas são grandes exportadoras, né? Esse seria um cenário talvez negativo de curto prazo em cima dessa dinâmica de taxa de juros. Mas o ponto importante aqui é, num cenário que você, por exemplo, o câmbio subiu, desvalorizou rápido, né, desde junho, então se ele sai de 5,5 para 5,40, por exemplo, de imediato você tem, né, impacto na dívida, porque a dívida ela é marcada a mercado no final do trimestre. Então as empresas alavancadas no cenário de desvalorização cambial, muitas vezes são impactadas porque muito da dívida delas de longo prazo é em dólar, porque você não tem acesso à dívida de longo prazo em reais, em tarifas interessantes, a taxas interessantes. Então a marcação a mercado da dívida no final do trimestre, às vezes ela é imediatamente a mercado, né? Então é no ato, só que o efeito positivo na receita demora ali 2, 3 meses, às vezes, dependendo das carteiras de exportações. Então o net é positivo, as margens melhoram quando o câmbio desvaloriza. Mas na hora que a gente olha os financials das empresas, às vezes pode até parecer que piorou no imediato, porque se subir muito rápido, você impacta essa questão de alavancagem, mas o efeito positivo nas exportações vem em seguida também, tá? Então, de maneira geral, quando a gente vê o câmbio desvalorizando, seja por questões já a economia brasileira está performando mal, ou qualquer questão de risco Brasil, o câmbio desvaloriza, é um setor um pouco anticíclico nesse sentido, né? O setor de proteína animal ele acaba sendo beneficiado nesses cenários, tá? É muito comum você ver cenário de economia às vezes ruim no Brasil e frigoríficos performando bem, mesmo sendo expostos ao consumo doméstico, mas porque eles acabam arbitrando com as exportações. Quer colocar algum ponto, Ricardo Santin? Não, eu concordo com o Leonardo, embora eu não fale de margem das empresas, mas eu vejo um ambiente positivo e ele tem razão nisso, né? Veja, você tem uma queda de preço médio de 8% lá que a gente viu no frango no primeiro semestre e o dólar compensou muito mais que isso, né? Então, você está aí. Mas, além disso, o setor tem outros pontos positivos. Você tem um custo, como o Leonardo falou aí, custo que deve ser estável, né? Você tem uma desoneração da folha que agora está pacificada, então você dá mais segurança. Quando você dá segurança jurídica, você consegue colocar. As carnes estão na cesta básica isenta, ou seja, isso é uma coisa positiva também para o setor que vai ajudar a alavancar. Então, eu vejo um panorama muito positivo de equilíbrio, como a gente já viu aí nas apresentações, equilíbrio de oferta e uma demanda puxada, sustentada no mercado interno e uma demanda puxada no exterior. Então, você veja um ambiente muito positivo, mesmo com esses fatores que o Leonardo explicou bem. Perfeito. Carlos Nunes, se você quiser, você já pode colocar a sua pergunta, quiser abrir seu vídeo também. Boa tarde a todos. É que eu sou analista de fundos imobiliários, né? E agora estou entrando na parte de FIAGROS. E uma dúvida que me surgiu nos estudos foi a seguinte afirmação, né? De que o mercado de proteínas ele tem picos e vales mais longos do que o mercado de grãos, por exemplo. Então, e aí isso, né, seria uma justificativa para ser mais seguro você se expor a devedores de grãos do que a devedores de proteínas, sendo que hoje a maioria dos FIAGROS está se expondo ali a pequenas e médias empresas, né, não estão acessando ali os grandes players ainda. Então, eu só queria entender se essa afirmação ela tá correta, né, sobre a questão de picos e vales mais duradouros no mercado de proteína. Carlos, assim, antes de mais nada, eu não sou analista de fundos, tá? Então, estou só passando uma leitura mais qualitativa do que quantitativa. O que eu acho que a gente tem que diferenciar
é o bom produtor do mau produtor, a boa indústria da indústria não tão boa, vamos dizer, sabe? O que eu quero dizer com isso? A gente não pode, talvez, classificar o setor como um todo, que é o que está acontecendo, talvez, agora, tá? Então, alguns produtores estão pedindo RJ porque estão numa situação financeira complicada, tá? E tem outros que estão aproveitando a RJ como uma forma de se blindar, mas não necessariamente são... Assim, primeiro que é pouco perto do tamanho do agro brasileiro, mas que não necessariamente é uma questão conjuntural, pode ser um erro de estratégia, pode ter sido investimentos feitos na época de preço de soja de 180, em que numa soja de 120, seu custo fixo está muito mais alto, você acaba tendo margens muito menores, sua alavancagem é desproporcional e você não consegue honrar o custo daquela dívida que você contraiu. Tá? Então, às vezes a gente está olhando o setor todo, mas acho que o número de RJs não é representativo do tamanho do agro. Tá? O que eu acho em relação a essa questão dos ciclos, tá, é que na hora que a gente fala de produtor, a gente está falando de muito PF e produtor de soja, mas assim, produtor de 100 hectares, 200 hectares, 500 hectares, 1.000 hectares. Tá? O Brasil tem sei lá, mais de 700 mil produtores. Não, desculpa, não é mais 700 mil, não é de cabeça, mas tem muitos produtores. Tá? Quando a gente pensa na parte de proteína animal, você tem muitos produtores, mas a gente está falando da indústria. E aí você tem muito menos em número e são estruturas muito maiores, tá? Então, eu acho que nem são necessariamente comparáveis nesse sentido. Quando a gente fala de uma JBS diversificada geograficamente, diversificada em proteínas, com todo um trabalho de ESG que não é só na questão do meio ambiente, mas na parte de governança também, tá? Divulgando o resultado todo trimestre, você tem muito mais conforto numa empresa dessas, tá? Do que, claro, que num frigorífico regionalizado que tem uma habilitação municipal. Aí é um outro mundo. Mas não dá para comparar, talvez, uma JBS com um produtor de soja, tá? Que não tem os mesmos controles, tá? Não tem todo o know-how. Então, acho que são mundos muito diferentes. O que eu acho que o mercado está ainda passando é, às vezes, classificar como teve RJ da AgroGalaxy, toda a revenda agrícola agora está numa situação complicada. Não. Tem umas que pode ser que estejam, elas estiverem fazendo um bom trabalho, não. Aí acho que isso vale para todo o setor também. Então, o que houve no passado recente foi que o advento dos fiagros e a emissão de muitos CRAs, acho que muita gente, o mercado cresceu rápido demais e acho que trouxe gente não necessariamente no mesmo nível de rigor contábil para essa base, tá? Então tem um pouco de aventureiro na conta, vamos dizer, tá? Mas de novo, Deixa não eu sou analista de fundos, complementar, somente Leonardo, qualitativo. exatamente para complementar, Carlos, que quando não dá para misturar o setor de proteína animal com o RJ que está acontecendo aí no agro. Inclusive no meu setor não tem ninguém, sabe? Não tem ninguém e mais. Você tem os listados, que são muito positivos, mas os não listados, aí eu pego uma pleia de empresas que tem faturamentos aí de 5, de 10 bi, de 15, as cooperativas têm um sistema de governança muito sólido e muito sério. Então, eu acho que é importante separar isso, porque você fez a tua pergunta, olha, RJ com proteína animal. Não, nós não estamos nesse caminho. Você pode ter também, claro, inclusive, na proteína animal, uma ou duas empresas que possam ter alguma dificuldade, como bem colocou o Leonardo, investimentos projetados por um ambiente que não se perfectibilizou. Mas isso acontece com as americanas, com todo mundo. Agora, o setor como um todo está muito bem e não está entrando em RJ, não. Pelo contrário, está demonstrando investimento muito sério, investimentos muito duradouros e cada vez crescendo mais. Perfeito. Temos, acho que, o tempo para mais umas duas perguntas aqui. Quem quiser já pode colocar também no chat, mas eu já vou fazer uma pergunta aqui. Queria ver de vocês essa questão, né, sobre quais são as estratégias hoje que a indústria de proteína animal vem adotando para os desafios logísticos, né? A gente sabe que o Brasil é bem custoso, né, para essa parte logística, principalmente a questão quando a gente fala de proteína animal, às vezes precisa ser climatizado, né? Enfim, é totalmente diferente. Eu gostaria de entender um pouco na questão do Brasil e também essa questão de exportação, né? A gente está vendo aí que Estados Unidos vem ocorrendo, né? Acho que faz 2 dias aí que estamos vendo greve lá nos portos, né? Portuários. Então, eu gostaria de entender de vocês como que estão aí as empresas, né? A indústria de proteína animal para se defender aí desses desafios aí logísticos. Bem, começo eu então, Leonardo. Assim, ó, Sandra, obrigado. Esse é um tema muito candente, está no nosso radar. São 2 pontos. Primeiro, na logística. A gente tem ido ao governo falar e demonstrar a necessidade de melhoria dos processos logísticos. Nós estamos mais de 3 gerações de navios atrasados.
Hoje, Panamax não atraca em nenhum porto do Brasil. Nenhum, não tem berço e não tem calado. Por vezes, em alguns portos, as 4 gerações que temos atrás, que estamos usando a 4ª geração atrasada, ela tem que sair com 70% de carregamento, porque não tem calado, dependendo da carga que se vai fazendo e a maré. Então, é importante que a gente invista nisso. Nós, nas proteínas, temos um projeto de uma ferrovia que ande pela parte central do Brasil, sai de Mato Grosso do Sul, para as zonas de transformação, Cascavel, Chapecó e Passo Fundo e Lajeado, lá no Rio Grande do Sul, para onde você transforma a proteína. Nós agregamos hoje nas nossas exportações 9 bilhões de dólares. Se eu fosse exportar o que as aves e os suínos comeram de grãos em grãos, faria 3,5 bi. Quando eu coloco em carne, eu faço 12,5 bi. É uma agregação muito presente. Então, o governo tem que olhar isso como colocando. Agora, olhando o outro lado da logística comunitária, pelo ambiente que a gente está vivendo. Hoje, assim, essa greve dos Estados Unidos é algo que pode, sim, ser um problema para nós, porque os Estados Unidos é o segundo maior exportador, 23%, quase 25% das exportações globais de frango, uma importância grande de exportação de suínos. Se eles pararem os portos deles, há problema de disponibilidade de containers, porque os containers vão, voltam, não tem carimbo. Esse sim é algo que está no nosso radar, e além disso, infelizmente, a guerra do Israel com o Hezbollah, ela vai acontecer, e já quando começou a disputa com o Hamas, lá no Oriente Médio, a maioria das nossas empresas já transferiram, os armadores transferiram a rota, saindo do canal de Suez, que é onde tem mais problema dessa conflagração, indo para o Golfo Pérsico ou indo pela Turquia, para atender esse mercado que para nós é muito importante, 30% das exportações. Mas já assim, há o aumento de preço do custo guerra, isso todos sabem, ele aumenta, é um custo que aumenta, mas aumenta para nós, aumenta para o cliente também, né? Hoje, se você dissesse assim, entre a guerra e a greve, eu acho que a disponibilidade de contêineres é um risco maior, mas ambos estão no nosso radar, nós temos um fluxo interessante, nós temos linhas que são dedicadas, e eu acho que a gente vai conseguir separar, passar bem por mais esse problema, como foi aquela vez a interrupção do canal de Suez, e se criaram já as rotas alternativas sem diminuir demasiadamente o fluxo. Assim, um atraso. Esse atraso, sim, pode vir a ocorrer, mas ele é um atraso que aí um atraso que vai acontecer. E aí, volto a dizer, a presença do Brasil com mais de 36% de market share faz com que muitos desses países colaborem com a construção dessas alternativas. Por quê? Porque precisam da comida para dar equilíbrio na segurança alimentar. Não tenho nada a adicionar. Perfeito. Eu achei que tu ia dizer que pode ser uma oportunidade, eu ia deixar para ti esse gancho. Que mas eu vou deixar acontecer, né? Não, sem dúvida nenhuma, assim, só um brevíssimo comentário, né? Se tiver realmente essa paralisação dos portos americanos por muito tempo, alguns dos portos impactados são muito relevantes, principalmente para carne de frango, mais do que as outras proteínas na exportação dos Estados Unidos. Então, poderia até restringir os embarques de carne de frango nos Estados Unidos, mas é temporário, né? A não ser que o mercado interno absorva, que pode acontecer, mas em curto prazo isso poderia ser até positivo, mas sem dúvida nenhuma sim, vamos ver o que vai acontecer, na verdade. Tá, para encerrar aqui, eu vou fazer uma última pergunta, porque a gente já deu nosso tempo, mas vou pegar um minutinho, porque esse web encontro está sendo excelente aqui, muitas informações relevantes. Eu só queria entender um pouquinho, porque você bem levantou aqui, Alencar, de empresas que acabam sendo beneficiadas quando ela é mais diversificada, né? Tanto em proteína quanto em regiões. Você acredita que pode ocorrer uma certa consolidação aí no setor? Quando eu falo em consolidação no setor, isso meio que já está acontecendo, né? A gente tem algumas empresas que é somente suíno e frango, que é o caso de BRF, juntando aí um pouco com uma empresa que é só de carnes, né, de bovino, que é no caso Marfrig. Você acha que essa é uma tendência do setor? Depois até o Santin pode até complementar, passar a visão dele dessa diversificação, dessa consolidação? Acho que é uma excelente pergunta, Sandra, porque se a gente quebrar a questão de se vale ou não vale consolidar, né? Vale ou não vale diversificar, vamos dizer. Quando a gente olha para o lado da produção, você não tem ganho de sinergia.
tudo bem, a compra de grãos que é feita pensando em suíno e frango, ela poderia, em algum momento, beneficiar bovinos, mas é muito pequena para bovinos para ser tão significativo. Então, a parte de produção, ela não é tão sinérgica, vamos chamar. Tá? A produção, indústria, né, não a produção, a indústria, eu diria que pouquíssimo sinérgica, tá? São completamente independentes, então você não teria um ganho de eficiência de ter dentro do mesmo guarda-chuva frango, suíno e bovino. Mesmo quando a gente olha para a parte de comercialização, a comercialização tem seus desafios. Frango e suíno, a gente costuma falar que é caixa fechada, porque a padronização é tão grande que você sabe exatamente o peso de cada um dos cortes e o peso das caixas. Então, sai uma caixa de peito de frango, você tem lá o peso fixo, né? No caso de bovino, não. Muitas vezes você compra uma caixa de picanha, você não sabe quantos quilos vão ter naquela caixa de picanha, porque os pesos são variáveis nas peças, tá? Isso traz desafios, inclusive, de gestão de sistemas, até a parte de logística. Então, arrisco dizer que até essa parte de logística ainda não tem ganhos de sinergia. O grande ganho de sinergia que você vai ter é no portfólio, na comercialização. Na hora que você vai negociar com um varejista aqui, ou até com um importador na China, ter um portfólio mais amplo, né, aí favorece a negociação, que é a filosofia do one-stop shop, né? Quanto mais você atende a demanda daquele cliente, mais poder de precificação você tem. Mas isso pode ser feito via parcerias, né? Não é necessariamente obrigatório você ter a indústria toda por trás. A vantagem de você diversificar, já para um tamanho muito maior, é você conseguir arbitrar os ciclos. E aí sim é melhor ainda pela ótica do investidor do que, sei lá, apenas para a indústria, porque no final das contas você vai ter o caso da JBS. Ciclo bom de frango, esse ciclo negativo de bovino. Tá? Para o investidor, o resultado vai estar, digamos que, uma simplificação estável. E aquilo lá vai inverter. Um dia o bovino vai melhorar, o frango vai piorar, ele vai continuar com o resultado estável. Isso traz previsibilidade. Tá? Então, por um investidor, às vezes a diversificação ela é favorável. Você diversifica o risco, você reduz a volatilidade, aumenta a previsibilidade. Acho que isso é positivo. Sem esquecer a ótica do investidor e olhar a ótica da operação, ela não é tão sinérgica assim, tá? Não é tão sinérgica. Agora, quando você vai para a parte de portfólio de produtos de alto valor agregado, você tem um pouquinho de vasos comunicantes, né? A carne bovina vira matéria-prima de alguns produtos, mas ainda assim eu diria que não é o caminho que todas vão seguir, tá? Acho que foi o caminho que a JBS seguiu. Acho que agora, depois que a Marfrig vendeu aquelas descontinuadas, né, as 11 fábricas do Brasil, além das internacionais, para a Minerva, ela fica com alguns complexos industriais. E se a gente pensar que a BRF hoje, se a gente olhar as BRF mais esses complexos industriais, ela se assemelha um pouco à BRF do passado, que tinha capacidade de abate de bovinos também, né, e vendeu essa capacidade. Agora seria uma capacidade um pouco maior do que ela já teve, talvez com mais know-how de bovino do que ela já teve no passado. Mas ela já teve isso no passado também, tá? Então não é tão diferente o que enxergamos hoje, né? Se a gente enxergasse uma BRF mais as continuadas da Marfrig hoje. Mas, de novo, tá? Acho que não é necessário para todas as empresas. A gente prefere muito mais o player que é excelente no papel que eles exercem no ponto do elo da cadeia em que ele está, do que você diversificar para tentar operar em todos os segmentos. E acho que é para poucos isso, eu diria, tá? Mas viu, Léo e Sandra, eu vejo que em alguns casos você tem assim essa, como o Leonardo falou, o one-stop shop, né? Você vê hoje não só, aí há no caso das aves e suínos, uma sinergia muito grande, por exemplo, com uma nova proteína que a gente não comenta muito, que é o peixe de cultivo. Você tem hoje, que é o mesmo sistema de integração, o mesmo força de trabalho, o mesmo sistema de produção, de logística, muda o frigorífico, muda a proteína, a venda é para basicamente exportação não congelada, mas tem muita sinergia também. E quando você une boi, no caso aqui, tirando o JBS MRF, eu já tenho mais 5 ou 6 associados que têm aves ou suíno e boi. E que aí você vai no lado da promoção comercial, da venda lá no exterior, você chega como um bloco e o cara chega e vê, acima de tudo, uma imagem de um país produtor de proteína, de empresas fortes que vão aproveitando o lado positivo de tudo. Então, eu não digo que seja um movimento, mas não vai ficar restrito só a essas duas. Vai ter ainda outras empresas e cooperativas seguindo para ter, ou em parceria, como o caso da Frimeza, né? Faz aves num, suínos num bloco, logística no outro, e assim por diante. E a gente também nem Ótimo. falou de processados, né? Que se fosse Sem falar de dúvida. processados também ia demorar mais umas 3 horas por aqui. Isso. Mas eu acho que a gente já conseguiu passar bom conteúdo aqui.
Quero agradecer imensamente aqui ao Ricardo Santin, também ao Leonardo aqui Alencar. Agradeço muito a vocês. E antes de encerrar, eu gostaria de falar para todos os participantes aqui que logo mais, né, Fabiana vai mandar aí no e-mail de todos um questionário, né, para a gente saber se esse conteúdo foi relevante para vocês, e depois também o Ricardo e Leonardo, a gente pode também disponibilizar, né, esse questionário para vocês. Então, por favor, faça, e também tiver alguma sugestão de um web encontro, né, pode colocar também no questionário que a gente acaba trazendo aqui para fazer esse debate, essa palestra que é muito enriquecedora. Novamente quero agradecê-los aqui, lembrando que esse web encontro vai estar a gravação disponível no nosso site lá da PMEC Brasil, tá? E logo mais, lá também na PMEC Brasil tem agenda, nós temos mais 2 web encontros, então tem a agenda já desses 2 web encontros com o dia e horário certinho lá no site da PMEC, tá? Então é isso, pessoal, quero agradecê-los aí e vou também disponibilizar depois para quem quiser a apresentação aqui do Leonardo e do Ricardo que ele deixou aqui conosco, tá? Agradeço a todos, tenham uma excelente noite aí, né? E até o próximo web encontro. Boa noite a todos, até mais. Abraço a todos Boa aí. noite. Boa noite. Obrigado, Leonardo. Abraço, meu amigo. Tchau. Até mais, Santinho. Boa noite.